Juristas renomados do país divulgaram ontem uma nota a respeito da discussão que nós estamos travando no país sobre a constitucionalidade do decreto de indulto individual que foi concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado Daniel Silveira, depois dele ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 10-1 pelos crimes em que respondia por ataques que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal, a ministros da Corte, em palavras, manifestações do deputado no ano passado. Nós convidamos aqui para conversar conosco nesta manhã o professor Dirceu Torrecillas Ramos, que é um dos juristas que assinaram essa nota. Nomes importantes do direito brasileiro que vêm a público para se manifestar a respeito desse assunto. Professor Dirceu foi professor da Universidade de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é um dos juristas mais renomados do país e está conosco hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse assunto polêmico. A gente sabe que nem todos querem entrar nessa polêmica, mas eu queria de imediato perguntar para o senhor, é constitucional o indulto que foi decretado pelo presidente da República em favor do deputado? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota. É um prazer retornar aqui ao programa Gente. Há algum tempo que eu não participava, né? Eu participei muitas vezes desde o tempo do José Paulo de Andrade, Salomão, e agora retornar. É um presente que eu ganho hoje, no dia do meu aniversário, né? Então, bom dia a todos Parabéns, aqueles professor. que assistem. Obrigado. Parabéns, agradeço, né? E então a sua questão realmente é o que está, o que foi discutido ontem entre nós, e surgiu aquela nota que nós estamos comunicando. Na verdade, com toda certeza, o ato do presidente da República de indulto, ele é constitucional. Né, está expresso na Constituição. No artigo 84, inciso 12º, diz: compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E no parágrafo único ainda diz: o presidente da República poderá delegar, né, essa competência do inciso 12 aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou ao advogado-geral da União, que obedecerão os limites da delegação, ou seja, aquilo que for determinado pelo presidente da República. Quando nós falamos privativamente, muitos falam exclusivamente. A diferença que alguns juristas fazem é que quando a Constituição fala privativamente, ela permite uma delegação, como é o caso aqui do parágrafo único que eu citei. Quando fala exclusivamente, é que é exclusiva e não permite sequer uma delegação. Por exemplo, o artigo 49, que dá as competências do Congresso, que são exclusivas e não permitem a delegação. Além disso, para tirar a dúvida com relação ao indulto coletivo, indulto individual, ou a graça, ou uma graça, então nós verificamos que, eu não sei se estou ouvindo, se estão, ou se caiu. Não, estamos ouvindo sim, professor, por favor. Está ouvindo que a minha imagem aqui apagou, né? Mas pode continuar. Bom, que nós estamos ouvindo bem o senhor aqui. Certo. Então, quando se fala em exclusiva, não permite uma delegação. Então, no caso, para não deixar dúvidas, como eu vinha falando, nós temos aí o artigo 84, inciso 12, que fala do indulto, que pode ser indulto e graça, mas para não deixar dúvida, nós temos o artigo 5º da Constituição, no inciso 43, que diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os delitos considerados crimes hediondos. Então, nós estamos vendo aqui que há, no caso da Graça, não sendo nenhum desses crimes, e não é nenhum desses crimes, então cabe a graça para tirar a dúvida. Então, é graça e o indulto previsto na Constituição, claramente, não há necessidade, como eu digo, de algumas pessoas fazer até uma certa brincadeira, algumas pessoas fazerem uma acrobacia jurídico-mental para provar o improvável. Está claro na Constituição e é constitucional o indulto, o decreto de indulto do presidente da República. Doutor Disseu, é um prazer imenso ter conosco o senhor aqui no programa. Quero que o senhor saiba que, olha, o senhor é um patrimônio aqui do Jornal Gente e também da Rádio Bandeirantes. Vamos honrar aí essa tradição, a tradição. O senhor tinha um grande admirador em José Paulo de Andrade e também em todos nós aqui. Eu queria saber, doutor Disseu, eu queria fazer uma pergunta baseada numa declaração muito semelhante que eu ouvi do ex-presidente nacional da OAB, Reginaldo de Castro. Eu entrevistei e ele disse que ele tem a mesma posição, ele não tem nada de bolsonarista, muito pelo contrário, mas ele, lembrando não apenas que o decreto do presidente Bolsonaro é constitucional, como há precedente, né? Um precedente exatamente do ex-presidente Lula, o último ato do seu governo, em 31 de dezembro de 2010, quando ele assinou o indulto do terrorista italiano Cesare Battisti. E era um bandidaço, né? Aquele Cesare Battisti, matador de 4 pessoas, condenado à prisão perpétua 2 vezes na Itália, etc. e tal. Bom, isso aí foi na época, o então presidente Lula assinou esse indulto do Cesare Battisti que logo depois de o Supremo Tribunal Federal aprovar a extradição do criminoso que estava preso para a Itália. E o presidente não apenas indultou o Cesare Battisti, como o acolheu oficialmente como refugiado aqui no nosso país. E o Supremo Tribunal Federal não fez nada mais, nada além do que expedir o mandado de soltura. E aí, baseado nesse relato, é que eu queria saber do senhor. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal, apesar da constitucionalidade do ato de indulto do presidente da República, do ato de graça, né, do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal encontrará algum pretexto para, de alguma maneira, desqualificar ou anular esse decreto? Olha, hoje, desse Supremo que nós temos, podemos esperar tudo. Já muitos atos eles praticaram inesperados contra a Constituição, mas, de acordo com o nosso texto maior, eu acho que não há essa possibilidade dele fazer a modificação. É engraçado que eu cito até o Louis Favoré, que foi citado pelo Alexandre de Moraes na Sabatina, mas é o próprio Louis Favoré que diz no livro dele de Direito Constitucional que as imunidades têm por fim a proteção do mandato contra perseguições judiciárias abusivas, permitindo a liberdade total, a liberdade de pensamento do parlamentar. Então, veja, eu acho que isso deve ser seguido. Eu acho que o melhor caminho é o Supremo Tribunal Federal não intervir. Como o próprio ministro relator disse, que ele mesmo falou que o deputado usava as imunidades como escudo. É um escudo mesmo, é para proteger contra atos abusivos, decisões abusivas e garantir a liberdade do parlamentar no exercício do mandato. A nossa Constituição dá até uma liberdade muito ampla. Ela foi modificando desde 1824, de uma para outra. Ora, ela não garante imunidade com relação a crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, até contra a Lei de Segurança Nacional, de 67, no texto original, era assim, depois mudou, aí protegia só a honra. Já a de 88, ela deu toda a liberdade para o deputado, e quando ainda havia alguma dúvida, a emenda número 35 de 2001
foi bem clara. Então, ela dá protege o deputado civil e criminalmente, expressa ela civil e criminalmente, por quaisquer de seus atos. Então, eu acho que era um processo que nem deveria começar, entre outras questões constitucionais que realmente não foram respeitadas. Então, o nosso parecer é nesse sentido, é jurídico, não é para este presidente, é para todos os presidentes. E nós vimos aí que isso tem sido seguido com todos os presidentes. Então, vale o indulto que foi feito pela presidente Dilma, vale o indulto feito pelo presidente Lula, o indulto feito pelo presidente Michel Temer, que depois foi impugnado pelo ministro Barroso, e posteriormente o plenário do Supremo Tribunal Federal restabeleceu o indulto, aceitou o indulto. Então, há essa aceitação por todos os presidentes, e o nosso texto de ontem, da nossa reunião, é para todos os presidentes, é jurídico e não para determinado presidente. Então, tem que ser respeitado. Eu acho que não deve o Supremo Tribunal Federal criar qualquer tipo de problema nesse caso. Então, até muito interessante. Se existe imunidade, se existe a graça, o indulto, que é no sistema de pesos e contrapesos dentro da nossa Constituição, que é para evitar essas perseguições judiciárias abusivas e garantir a liberdade, como vai submeter esse ato ao Supremo Tribunal Federal, que é aquele que comete os abusos, né? Não estou dizendo isso, eu estou falando em tese, mas no caso é essa composição que está aí. Então, aquele que comete o abuso vai julgar o ato contra os abusos que ele comete. Então, veja que fica uma situação interessante. Então, nós vemos que na Constituição nós temos o sistema de contrapesos, né? De pesos e contrapesos, é para esse fim mesmo. Por isso que a cassação, que é um outro problema, a cassação, a última palavra da casa a qual pertence o parlamentar. Isso está na Constituição, no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. E lá não está dizendo que é para ele apenas declarar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ali está dizendo que a casa a qual pertence o parlamentar decide sobre a cassação do mandato. Professor? Então, veja que eu acredito, espero que o Supremo Tribunal Federal não contrarie. Então, temos súmulas do Supremo Tribunal Federal, decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, que decide sobre o indulto, conceitua o indulto e ainda trata da extensão do indulto às penas acessórias. O professor Dirceu Torrecilhas Ramos, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre indulto. Queria que o senhor tirasse duas dúvidas que eu tenho a respeito desse caso, professor. A graça, como o senhor já explicou aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o que se aplica nesse caso do deputado Daniel Silveira. No entender do senhor, ela pode ser concedida antes do trânsito em julgado do processo, como ocorreu nessa situação específica, e o presidente da República precisa justificar para alguém, no caso o Supremo, o motivo que o levou a conceder a graça em determinada circunstância? Olha, no primeiro caso aí, é o seguinte, a Constituição não diz se a graça deve ser concedida antes do trânsito em julgado ou depois do trânsito em julgado. Na verdade, eu acho que se for aguardar o trânsito em julgado,
isso levará algum tempo, e eu acho que esse período de que vai aguardar já é uma penalização. Então a Constituição não diz nada, ela não determina. Isso fica a critério do presidente da República de determinar se ele vai conceder. Agora, para que nós vamos aguardar um tempo, se a graça vai ser concedida, o presidente já concedeu, para que aguardar o trânsito em julgado? O trânsito em julgado, na verdade, ele tem que ser utilizado a favor de um acusado, de um réu. Por quê? Porque ele terá o direito, né, da presunção de inocência até o trânsito em julgado. Isso já foi discutido também no caso Lula. E aí nós temos que interpretar essa questão de acordo com o artigo 15, que ele fala que o que justifica a cassação, entre outros motivos, seria um trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Isso também está na lei da ficha limpa, a condenação por um colegiado de segunda instância retira os direitos políticos de qualquer cidadão que já ocupa ou venha a ocupar um cargo, ou pretenda ocupar um cargo político. Mas o que tem que prevalecer aí é a decisão da casa a qual ele pertence, né, para cassar o mandato dele. Então, e isso é uma decisão da Câmara, no caso concreto. Então, eu acho que constitucionalmente nós podemos dizer que não tem essa determinação e que seria mais lógico numa interpretação sistemática. Nós dizemos que seria uma interpretação de vários dispositivos da Constituição. Acho que teria mais sentido de proteção dos direitos, não só desse caso, mas de todos, seria realmente simplificar e admitir que a qualquer momento possa ser dada a graça, como foi colocado por você. A motivação também é uma outra questão. Eu acho que isso é um ato privativo do presidente da República. Os três poderes, eles não são poderes soberanos, eles exercem funções do poder soberano, que é o Estado. Então, o presidente, no exercício dessa função, que é da competência do poder executivo, eu acho que ele toma essa medida, ele não precisa justificar essa medida. Então, eu acredito que ele possa dizer, ainda mais nesse caso concreto, quando ele deu o indulto, ele fez indulto / graça, e ele deu com um sentido amplo, ele deu num sentido, e ele, nos considerandos que ele fez, praticamente já tem as explicações. Embora ele não seja obrigado a dar explicações, é um ato dele de soberania, funções da soberania que competem ao executivo, ele não tem que dar nenhuma explicação, né? Então, no caso, ele não deve dar esses esclarecimentos, e além de não ter essa obrigação de não dar, nos considerandos está bem claro, e também no alcance da pena, ele foi bem claro no decreto. Professor Dirceu Torrecilhas Ramos, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Jornal Gente. O professor se estendeu, mas o assunto é complexo, a gente entende, né? E infelizmente temos que trazer esse tipo de explicação no momento aí de tensão entre os poderes. Tenho certeza que a sua entrevista foi muito esclarecedora aqui para os nossos ouvintes. Um abraço para o senhor, parabéns aí pelo aniversário e até uma próxima oportunidade, que seja em breve aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, até a próxima. Rede